vamos seguir aqui para a próxima carta, que é a carta da perspectiva. E é uma carta que eu gosto bastante, né? É uma carta bem bonita, né? Temos aqui uma casa, uma mansão, né, praticamente, com pessoas trabalhando nela, ela está ali em manutenção, tem uma vista bonita, é uma carta de uma imagem bonita, é claro que não tem os créditos, tá? Mas vamos para o significado. Essa é uma carta que ela fala muito de você se retirar do ponto de o envolvido da situação e tentar enxergar a situação de fora, por uma outra perspectiva. Isso por quê? Porque quando a gente está envolvido na situação, o nosso mental e o nosso emocional, ele se envolve de um jeito que a gente não consegue prestar atenção no outro lado, tanto do lado da solução, quanto do outro lado que está envolvido, se esse for o caso de outras pessoas. E a gente se encontra perdido. Então, quando a gente olha numa distância maior, né, quando a gente se coloca dentro de um lugar, na nossa mente mesmo, distante da situação, e olha como se fosse alguém de fora, né, esse é um exercício muito comum de se fazer, né? Ver a situação, mas como se fosse alguém de fora. O que você diria? Qual seria o seu conselho? E essa é uma carta para você observar a situação dessa forma. E é muito comum que isso não seja fácil de ser feito. Então é uma carta que aconselha a você buscar, provavelmente, se puder, e se for o caso, alguém de fora, alguém sábio, alguém experiente, alguém que tem ali um repertório de ajuda, digamos assim, ou um profissional, enfim, para olhar a situação e assim dar as pontuações por alguém que não está vivendo as aflições da situação em si. Tá? Então é uma carta de observação, mas principalmente de uma observação livre das influências da situação. Então, a gente observa a situação, mas não se afeta por ela. Tá? E se for necessário que outra pessoa veja, que veja, mas que seja uma pessoa responsável, uma pessoa apropriada, né? Não aquela pessoa, se fosse eu, não é qualquer pessoa, é uma pessoa que veja a situação de uma forma profissional, tá? Isso independente aí do assunto. Então, as palavras-chave associadas a essa carta é necessidade de tomar para si um descanso e um respiro, sensatez, moderação, reflexão e bom sentido, tá? E é uma carta que fala que é claro que, estando imerso no assunto, não pode vê-lo em toda a sua amplitude, tá? Porque é normal, mas a gente pode tentar. E caso não consiga, não tenha receio de pedir ajuda, né? Para que veja a situação por um outro ângulo, tá? E cuidado, né? Com as pessoas que você pode contar. Invista em pessoas preparadas para isso, certo? Vamos para a próxima carta. E temos a carta da proteção angelical, que lembra muito a carta que a gente viu no começo, né, desse mês, que foi a carta da música celestial. E ele fala basicamente tudo que foi falado lá no tweet que eu disse para vocês. É uma carta que fala que você tem, todos nós temos, um anjo, um protetor, né, de origem celestial, um anjo que vai ali nos proteger. Mas às vezes a gente precisa conversar e pedir. Por mais que eles estejam ali para nos proteger, tem coisas que, como o nosso livre-arbítrio, né, a gente pode escolher fazer coisas que não deveríamos, mesmo com a intuição ali apontando,
Às vezes a proteção a gente precisa realmente pedir, né? Olha, vou fazer uma coisa, né? Essa proteção. É claro que você não vai ficar blindado à prova de balas, mas é isso, é quando a gente pede, a gente precisa ficar atento aos alertas que a gente sente dentro do nosso ser, para que a gente possa se retirar dos lugares, das relações, das pessoas, enfim, que nos colocam em situação de perigo, que não são bons para a gente, nem a curto, médio ou longo prazo, tá? E aqui ele fala, né, que os anjos escutam você. E sua promessa e sua missão é para com os seres humanos. Então, se eles são a nós, se nós somos a missão deles, eles estão sempre do nosso lado. Mas o que a gente precisa fazer é pedir. Estar do nosso lado é uma coisa, agora nos ajudar vem da nossa compreensão de também pedir essa ajuda, tá? Eles não vão sair invadindo e pedindo, a gente tem que ir fazendo, a gente precisa pedir, tá? Por iluminações que nos colocam em conexão com essa proteção, tá? Então essa carta ela vem recordar, né, de que conta a todo momento com essa proteção, né, de estar o tempo todo ao nosso lado. E essa ajuda angelical e sobrenatural é nossa, então a gente não pode perder essa conexão. Não é o anjo que vai embora, é a gente que perde a conexão. Então aqui lembra de você lembrar que você é protegido, que você é guardado e que só basta pedir, só basta orar, só basta se conectar. E não precisa de coisas muito elaboradas, não, gente. Ah, toda semana acendo a minha vela pro meu anjo. Você faz isso, continue fazendo, não tem problema. Mas se você não gosta de acender vela, se você não quer fazer outros movimentos, só faça uma oração, concentre a sua atenção ao espiritual, que ele vai estar conectado a você, tá? E por que anjo? Porque esse oráculo, ele tem essa conexão com os anjos, mas pode ser também qualquer protetor espiritual, seja ele independente da religião ou crença que você siga, tá? Isso é muito importante. Tem pessoas que vão ter outros tipos, vão pedir outros tipos de guardiões, e tá tudo bem, e é isso aí, tá? A gente precisa lembrar que essa carta, por exemplo, a gente pode tirar para outras pessoas que não vão seguir uma religião que é muito apegada aos anjos, tá? Mas elas podem ter outros tipos de proteção. A nossa egrégora pessoal, ela é imensa, ela é enorme, justamente porque a gente pode seguir qualquer linha religiosa, qualquer campo, qualquer coisa. Então, a gente sempre vai ter os nossos guardiões, protetores e deidades, independente da religião que a gente vai seguir. Ah, eu sou bruxa e sigo o panteão grego. Eu vou ter os meus deuses guardiões nesse panteão. Não, meu panteão é celta. Eu vou ter os meus guardiões nesse panteão. Ah, o meu panteão é cristão. Eu vou ter os meus guardiões. É do candomblé, é do umbanda. Eu vou ter os meus guardiões, independente de qual for. Então, eu acredito e vou ampliar essa carta como uma carta de proteção espiritual, tá? Tem proteção angelical? Beleza. Todos nós temos um anjo, mas todos nós temos um guardião independente da linha religiosa que a gente segue e acredita. Então é só pedir que vai estar lá do nosso lado nos ajudando. Beleza? Quais são as palavras-chave associadas a essa carta? É amparo, elevação espiritual, contato com os planos superiores, consciência de que na realidade somos espíritos, ainda que temporariamente estejamos no corpo. Então, o espírito fala com o espírito, né?
Nós somos pertencentes do universo espiritual. Só que a gente só está materializado num corpo. Mas a gente tem essa conexão. Basta só mantê-la, né? E fortalecê-la, em alguns casos, né? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo.